Minhas mãos estavam fortemente amarradas e eu tremia de medo. Eu precisava sair desse porão antes de ser assassinada. Tentei afrouxar a corda, mas ela apenas se apertou mais as minhas mãos. E então meu irmão Andy me agarrou. Engoli seco. Parecia ser o fim. E tudo começou tão bem. Nossa família Smith era uma das mais ricas e famosas da cidade. Meus pais sempre estavam ocupados com negócios e eu, a única filha, era simplesmente ignorada. Era como se eu não existisse para eles. Por causa disso, eu tinha muitos complexos e problemas, e principalmente com a autoestima. Estava muito insegura de mim mesma. Eu não tinha amigos de verdade, todo mundo só falava comigo por causa dos meus pais famosos. Não prestei atenção nisso até que meus pais uma vez realizaram um evento de caridade na escola. Outro motivo para discutir a importância deles. Eu esperava um convite, mas nunca me deram. Eles simplesmente se esqueceram de mim. A garota tímida. Dessa vez isso me atingiu em cheio. Chorei a noite toda e não consegui dormir. Eu não queria mais viver assim. Resolvi mudar tudo. Eu precisava ter autoconfiança. Antes de ir para a cama, estabeleci uma meta. Amanhã eu começaria a ser ousada. Por exemplo, eu iria encantar um cara bonito e ninguém mais se atreveria a pensar em mim como uma garota tímida. De manhã, me maquiei, coloquei uma saia curta e fui para a escola. Eu estava tão preocupada que não percebi como um cara estranho estava andando confiante em minha direção perto da entrada da escola. Nós esbarramos um no outro e eu imediatamente me desculpei envergonhada. Diabos! Ele era um cara bonito! Então eu recobrei os sentidos. Eu fui ousada. Sorrindo, eu disse o mais confiante que pude. Oi, lindo! Você estava com toda essa pressa para me convidar para sair? O cara me olhou. Todos estavam esperando que ele me respondesse. Ele ia me dispensar, com certeza, e na frente de todos, de repente tive vontade de desaparecer. Mas em vez disso, ele sorriu. Não pensei que tivesse uma irmã tão atrevida. Meu queixo caiu. Que irmã? O cara imediatamente agarrou meu braço e me arrastou para dentro da escola. Venha comigo, rapidamente, e eu explicarei tudo, disse ele. Um minuto depois, estávamos no banheiro masculino. O cara mal tinha aberto a boca quando o diretor irrompeu na cabine. Ele começou a gritar que éramos loucos para nos esconder no banheiro. Minhas orelhas queimaram e eu imediatamente saí correndo, seguida pelo meu suposto irmão. Por que esse cara bonito me chamou de irmã? O que estava acontecendo? Eu me virei para exigir uma explicação, mas o cara apenas disse: espere por mim na saída esta noite depois da escola. Ele desapareceu na curva do corredor. Fiquei pensando nele o dia todo, ele era tão bonito, certo? Pera, fiquei apaixonada? Ele era meio como meu irmão. Droga, não via a hora de conhecer ele. Mal esperando a noite, corri para fora da escola, mas o cara não estava lá. Parece que ele não viria e eu fui uma idiota ingênua. Ele era tão bonito, mesmo sendo estranho. Esperei um pouco mais e voltei para casa triste. Meus pensamentos estavam acelerados e eu não conseguia me concentrar. E quase fui atropelada por um carro que dobrou a esquina e freou ao meu lado. A janela da frente abaixou lentamente e eu vi o mesmo cara atrás do volante. Sorrindo, ele me disse para entrar no carro. Eu hesitei. Nunca entrei no carro de estranhos. Eu fiquei com medo. Mas então me lembrei que havia prometido a mim mesma ser ousada. Então, exalando, me sentei com firmeza no banco da frente ao lado dele. Fomos a algum lugar. O cara disse imediatamente que suas palavras poderiam me chocar. Eu gelei. Será que ele também se apaixonou por mim à primeira vista? Mas ele suspirou e disse: meu nome é Andy Smith e sou seu irmão. Eu olhei para o cara em choque, não acreditando em suas palavras. Que bobagem é essa? Então o Andy suspirou e me entregou alguns documentos. Eu peguei os papéis hesitantemente. Dizia que na alta do hospital minha mãe teve gêmeos, um menino e uma menina. Mas os pais rejeitaram o menino, Andy, porque ele tinha problemas de saúde. O cara acrescentou com pesar que eles simplesmente não queriam se preocupar com ele e gastar dinheiro e tempo no seu tratamento. Eu pensei sobre isso. Era difícil de acreditar, mas meus pais sempre foram egoístas, interessados apenas em dinheiro e popularidade. Isso parecia verdade. Eu senti tanta pena dele, ele até chorou um pouco quando me contou. De repente, eu fui dominada pelo ódio e disse entre os dentes: eles precisam aprender uma lição. O Andy acrescentou imediatamente, da maneira mais dolorosa para eles. Eu pedi para repetir e ele continuou: vamos tomar o dinheiro deles, eles não podem viver sem ele. O quê? Mas se formos descobertos?
O Andy apenas sorriu e disse que uma garota tão confiante poderia fazer qualquer coisa. Seu apoio me deu mais coragem, e quando ele acrescentou que com o dinheiro roubado compraríamos tudo o que quiséssemos, por exemplo, roupas bacanas, concordei imediatamente. Combinamos de nos encontrar no café amanhã, depois que eu roubasse alguns milhares de dólares dos meus pais. O Andy me deu uma carona para casa e nos despedimos calorosamente. Eu ainda estava um pouco magoada por ele ser meu irmão, porque eu realmente gostei do Andy. Fiquei sentada no meu quarto a noite toda, preocupada, em dúvida e esperando meus pais irem para a cama. Ninguém veio me dizer boa noite. Senti uma onda de ódio de novo. E assim que suas vozes sumiram, eu fui à caça. Fui na ponta dos pés até o quarto dos meus pais e girei a maçaneta da porta sem respirar. Ela abriu com um leve rangido. Eu entrei em pânico. E se eles acordassem? Meus pais estavam ressonando. Passei sorrateiramente pela cama deles e fui até a cômoda. A bolsa da minha mãe ainda estava lá. Consegui. Minhas mãos tremiam de excitação. Eu lentamente abri a fechadura e comecei a procurar pela carteira. Onde ele estava? Naquele momento, meu pai gritou. Pare! Meu coração afundou. Ele estava acordado. Com as pernas duras, me virei, mas meu pai estava dormindo. Deus, ele estava falando enquanto dormia. Eu tinha que me apressar. Com pressa, liguei a lanterna do meu telefone e iluminei a bolsa. A carteira! Colocando ela debaixo do braço, saí correndo do quarto na ponta dos pés. Deixa minha mãe pensar que ela perdeu em algum lugar. Não consegui dormir a noite toda e fui para a escola muito cansada. Quando cheguei no café, o Andy não estava lá. Comecei a me preocupar. Onde ele estava? Fiquei sentada ali por uma hora, zangada. Parecia que dessa vez ele realmente não viria. Eu estava indo para a porta quando o Andy rompeu no café, se desculpando pelo atraso. Então ele se ofereceu para fazer as pazes indo ao cinema. Primeiro assistiríamos ao filme, depois iríamos às compras e gastaríamos todo o dinheiro em roupas novas. Meus olhos brilharam. Claro, eu concordei. O Andy disse que já tinha escolhido um filme para nós, O Sequestro. No filme, ele cautelosamente colocou o braço em volta do meu ombro e minha barriga gelou com seu toque. Mas então eu pensei que ele provavelmente fez isso apenas de maneira fraterna. E eu estava sonhando. Ele era meu irmão. Depois do filme, a gente estava se divertindo e discutindo o final. Quando de repente o Andy disse: "Você é tão corajosa e legal, igual a heroína do filme." Minhas bochechas queimaram com a declaração. Eu precisava mostrar a ele que eu realmente era uma garota e tanto, mas como? E então, eu vim com uma cena do filme onde a personagem principal foi sequestrada e eles exigiram um resgate por ela. Mas ela se comportou com confiança e impediu os sequestradores. E se? "Vamos fingir meu sequestro!" eu exclamei. A ideia parecia brilhante. E o Andy piscou para mim e concordou alegremente, dizendo que tinha a irmã mais legal e brilhante do mundo. Suas palavras aqueceram meu peito. Eu sorri. "Sequestro é um assunto importante. Vou escrever um plano mais tarde", eu disse com confiança e séria. Passamos o resto do tempo fazendo compras e só cheguei em casa à noite. No caminho de volta para casa, comecei a vacilar de novo. Os meus pais, claro, me incomodavam. Mas não era demais armar um sequestro? Na minha confusão, cheguei em casa e de repente ouvi música nas janelas. O que estava acontecendo? Eu queria entrar, mas o novo guarda de segurança enorme, parado na entrada, disse ameaçadoramente que ele só deixava as pessoas da lista. Na minha confusão, dei meu nome, mas não estava entre os convidados. Esta era a minha casa! O segurança não acreditou. Diabos! Irritada, liguei para o meu pai. Ele pegou o telefone apenas pela terceira vez e perguntou brevemente por que eu estava ligando. Porque eu não conseguia entrar na minha própria casa. Logo os meus pais me deixaram entrar. Eu estava fora de mim de tanta raiva. E eu gritei que eles nunca deram a mínima para mim. Mas agora tudo mudaria. Meu irmão que vocês abandonaram me ajudou a ficar confiante. Meus pais fingiram estar surpresos, se entreolharam e disseram que não entenderam do que eu estava falando. Ahá! Claro, mentirosos! Corri para o meu quarto em lágrimas. Eu tive o suficiente, só o Andy me entendia. Eu me decidi e escrevi para ele me encontrar em casa o mais rápido possível. Eu rapidamente juntei minhas coisas e saí pela janela para a rua. O Andy já tinha chegado. Ele disse que havia encontrado uma casa abandonada que seria perfeita para a nossa performance. Eu silenciosamente concordei. Ainda bem que o Andy era tão inteligente. Sem ele, eu desmoronaria. Quando paramos no posto de gasolina, eu estava esperando o Andy no carro e de repente percebi que meu batom estava borrado. Não tinha lenços, então decidi olhar no porta-luvas.
Quando eu abri, a carteira de motorista do Andy caiu. Ele estava tão engraçado na foto. Olhei de perto e de repente congelei de horror. Seu sobrenome não era Smith, mas Hanks. E ele nasceu 2 anos depois de mim, então ele não poderia ser meu irmão. Então aquele relatório do hospital era falso. Minha garganta estava seca. Com as mãos trêmulas, peguei meu telefone e mandei uma mensagem para minha mãe dizendo que tinha sido sequestrada. Enviei a geolocalização e rapidamente coloquei a licença de volta no lugar. Naquele momento o Andy voltou. Ele me perguntou surpreso se eu estava bem, porque eu parecia preocupada. Eu forcei um sorriso. Está tudo bem. Chegamos em casa tarde da noite. O Andy me perguntou novamente se eu estava bem. Percebi que precisava de alguma forma desviar as suspeitas de mim mesma e imediatamente decidi jogar junto com ele. Bem, Andy, esqueci de te contar meu plano. Vamos descer ao porão, você me amarra e depois liga para os meus pais por vídeo. E eu vou me passar por uma vítima e dizer que estou presa para pedir o resgate. Vamos dizer a eles onde colocar o dinheiro, e então vou fingir que escapei e fugi, e vamos dividir o dinheiro de novo. O Andy imediatamente ficou animado e concordou. Encontrou cordas na casa e começou a me amarrar. E então ele pegou meu telefone. Inferno, eu não tinha pensado nisso. Minha visão ficou turva. Eu não apaguei a mensagem sobre o sequestro no meu SMS com a minha mãe. Eu esperava que ele não percebesse e ligasse a câmera imediatamente. Mas o Andy congelou. Então, de repente, ele rosnou com raiva. Você acha que pode se safar com isso? Ele caminhou lentamente em minha direção. Eu me encolhi de medo. Você já era, irmãzinha. O Andy imediatamente me agarrou e me arrastou para a rua. Tentei resistir, mas estava presa. Ele me empurrou para o porta-malas e bateu a porta. E tudo ficou escuro. Este era o fim. Ele ligou o motor, mas então ouvi as sirenes. Ei, estou aqui! Comecei a bater com os punhos nas laterais do carro e a gritar. O porta-malas abriu e um policial severo me ajudou a sair. O Andy foi preso e eu dei um suspiro de alívio. Esse horror acabou. E de repente, meus pais me abraçaram. Minha mãe disse com a voz trêmula que estava muito preocupada comigo. Depois da minha mensagem, eles imediatamente chamaram a polícia. Meu pai tristemente admitiu que era tudo culpa deles, porque eles nunca prestaram atenção em mim, mas agora tudo mudaria. Eles estavam muito orgulhosos de mim, uma garota gentil e corajosa, e eles me pediram para perdoá-los. Fiquei tão feliz em ouvir eles dizerem isso. Uma semana depois, o Andy foi levado a julgamento. Ele se mostrou ser um fraudador em série que não pôde ser pego por muitos anos. Foi recompensado na frente de todos por ajudar a pegar um criminoso. Fiquei orgulhosa de mim mesma. Porque percebi que para ter confiança não é preciso provar nada para ninguém, basta acreditar em si próprio e na sua força. Ao sair do tribunal, passei pelo Andy, dei-lhe uma piscadela atrevida e disse: Bem, bonitão, quando você sair daqui a 10 anos, iremos ao cinema de novo, mas eu escolho o filme, tá? Você gostou desse vídeo? Então se inscreva, deixe seu like e apoie o canal. Obrigada!